Viver Bem. Oferecimento Biofórmula. Manipulação a favor da vida. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem, um programa que destaca a qualidade de vida. Todos os sábados, a partir da 1 da tarde, nós estamos aqui trazendo, então, esclarecimentos a você de casa. E olha, um deles fala sobre um assunto que, tradicionalmente, reumatismo é considerado uma doença das articulações, músculos, ligamentos e tendões, de caráter não traumático, que acomete pessoas mais velhas. Quem nunca ouviu a expressão, acho que eu estou com reumatismo, e sempre ligou isso a pessoas idosas, né? Mas será que o problema atinge apenas os idosos? Tem prevenção? Entenda mais sobre o assunto no nosso programa de hoje. E recebemos aqui a doutora Araceli Brito, que é reumatologista e vai nos ajudar a entender, então, essa história popular, principalmente entre os mais idosos, os problemas. Eu tô com reumatismo, doutora. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Renata. Obrigada pelo convite. Doutora, eu acho que a forma mais simples de nós começarmos o programa, então, é entendermos o que é o reumatismo que a gente tanto ouve falar. Então, Renata, na verdade, assim, reumatismo não existe, não se designa uma doença especificamente. É um grupo, na verdade, existem as doenças reumáticas, que é um grupo que tem mais de 200 doenças e acomete músculos, tendões, tecidos conjuntivos e vários outros órgãos. Então, esse é o meu dia a dia. Muitas pessoas chegam e falam, eu tenho reumatismo, mas será que tem mesmo uma doença reumática? Então, muitas vezes eles são investigados e não, eles não têm uma doença reumática. Eles têm algumas doenças ligadas à falta de atividade física, a um déficit muscular, a déficits vitamínicos, alguma outra coisa, e porque causam dores articulares, a pessoa acaba achando que tem esse reumatismo. Então, reumatismo não é uma doença específica? Não é. Ela é um grupo de doenças, o reumatismo é um grupo de doenças reumáticas, e reumáticas significa o quê, doutora? Reuma. Vem de reuma, que é um termo grego, que tem a ver com as articulações, e hoje em dia a doença reumatológica ela é muito mais ampla. É doença osteomuscular, como você bem disse, que pode acometer vários outros órgãos e que não está ligada ao idoso de jeito nenhum. Muito pelo contrário, as doenças mais graves acometidas pela reumatologia são doenças de pessoas mais jovens, de pessoas em idades de trabalho, ativos e que necessitam estar bem com o seu corpo e com sua mente para realizar suas atividades. E quais são as causas que levam as pessoas a desenvolverem doenças reumáticas? Então, tem algumas doenças que são consideradas doenças de partes moles, que não são necessariamente doenças do reumatologista, que o ortopedista também trata esse tipo de doença, que são doenças tendinites, algumas dores específicas crônicas que estão relacionadas ao trabalho da própria pessoa, ao estilo de vida que ela leva, à falta de atividade física, e sim as doenças autoimunes, que são doenças mais específicas da reumatologia e que infelizmente não há uma causa. Hoje em dia, até hoje, a gente não tem uma definição do que geralmente gera essas doenças. O que se sabe é que não é uma coisa apenas da idade. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, tem crianças, adolescentes com doenças reumáticas, com certeza. É considerado um quadro de saúde grave? Sim, em algumas doenças sim, com certeza. Hoje em dia é a segunda causa de afastamento de trabalho de pacientes em idade ativa. Então é sim uma doença grave, pode levar a deformidades articulares permanentes. Então é necessário que se faça o diagnóstico e comece o tratamento mais precoce possível para que isso não aconteça. E como eu vou suspeitar, doutora, que eu estou precisando de um especialista, estou precisando ir ao médico? Que tipo de suspeitas me levam ao médico para saber se eu estou ou não com alguma doença reumática? Então, essencialmente as dores relacionadas a edemas, a sinais flogísticos, uma dor, um calor, um edema articular, de uma característica crônica, com mais de 4 semanas de evolução e que não esteja relacionada a nenhum trauma, né? Não houve nenhum entorse, você tem certeza de que você não machucou de nenhuma forma, realizando nenhuma atividade física.
e está durando mais de 4 semanas, então sim, esse paciente, essa pessoa, ela merece ser investigada. E fica bem difícil, né? A senhora comentou que é um grupo enorme de doenças. Mais de quantas doenças? Mais de 200. A gente destacou aqui, doutora, algumas, né? Eu queria convidar a senhora para o nosso plasma. Algumas das doenças reumáticas, as principais, né? Imagino, que levam a população a um consultório procurando um especialista. Queria que a senhora comentasse um pouquinho cada uma delas. Então, a artrite reumatoide é uma das mais comuns, realmente atinge cerca de 1% da população e acomete muitas articulações de uma forma geral. Grandes e pequenas articulações, causam muita dor, rubor. Então, geralmente, as pessoas que têm esse tipo de doença, elas procuram o médico mais rapidamente, porque são doenças muito dolorosas, realmente. A artrite reumatoide, sim, pode ser de pessoas jovens, mas geralmente acomete pessoas um pouco mais idosas, a partir dos 40 anos. Na maioria das vezes. As tendinites são inflamações degenerativas do tendão, sim, estão muito relacionadas com as questões de trabalho. Então, hoje em dia a gente tem movimentos repetitivos, o WhatsApp. Hoje em dia muitos adolescentes me procuram no consultório. O WhatsApp é um grande causador de tendinite. De mãos, principalmente. Ali, quando a gente está sentindo aquela dorzinha de estar ali teclando muito tempo no celular, eu tenho que ter um cuidado, tem que ter uma atenção especial. Crianças mesmo, 10 anos, 11 anos de idade, me procuram no consultório com dores crônicas e membros superiores e certamente quando você vai questionar, está relacionada ao uso do celular excessivo. Próximo, então, plasma com as nossas com a nossa lista de principais doenças reumatoides. Osteoporose. E essa realmente a gente só pensa na pessoa idosa. Só vai acometer o idoso? Não vai acometer o idoso, porque principalmente nas doenças reumatológicas são pacientes que têm uma fragilidade óssea pela doença em si, pelas medicações que a gente tem que usar, principalmente os corticosteroides, e eles levam a uma osteoporose precoce. Então, às vezes, adolescentes já têm osteoporose grave e a gente tem necessidade de tratar. Artrose. Meu pai operou recentemente, inclusive, da artrose, e era uma doença que trazia aí um desgaste físico já há algum tempo. É comum, doutora? É muito comum, principalmente a partir dos 50 anos. É uma doença degenerativa, então que realmente vai acontecer com todos nós. Cerca de aos 80 anos, todos nós, quando a doutora fala que vai acontecer com todos nós, eu fico até nervosa, doutora. O que eu posso fazer para chegar aos 80 lá, levantando peso, ainda correndo, sem ter nenhum tipo de... certamente. Não, certamente. Você pode chegar aos 80 anos com artrose e assintomática, isso é possível, dependendo do estilo de vida que você levar hoje. Se você fizer atividade física regularmente, controlar o peso, ter uma força muscular, uma massa muscular adequada. A gente pode conviver com o problema, mas com certeza, você pode chegar maior. Com 80 anos, você ter algum problema e de repente nós fazemos um raio-x, tem um achado de osteoartrite. Certamente você vai ter uma artrose, mas não necessariamente você vai sofrer por ela. Pedir licença para a doutora, uma pausa rapidinho aqui no nosso programa Você de Casa. Quer entender mais sobre o reumatismo? Não saia daí que nós voltamos já. Viver bem. Oferecimento Biofórmula. Manipulação a favor da vida. De volta com Viver Bem, falando sobre doenças reumáticas. Reumatismo, você de casa com certeza já ouviu falar neste problema, que trata-se, na verdade, de um grupo de doenças. Estávamos falando há poucos das principais. Queria destacar aqui só mais algumas doenças, doutora, porque teve aquelas que a senhora falou que está ligada a uma questão um pouco de imunidade, se eu não entendi bem. Isso mesmo. Queria que a senhora explicasse pra gente. Certo. Então, nós temos a gota. A gota, ela está relacionada a um aumento excessivo do ácido úrico e é uma das poucas doenças que tem relação com a alimentação. Então, a gota, geralmente, ela está relacionada com uma proteína que vem das purinas, que está muito relacionado com carnes. Então, realmente, quando o paciente ele come um pouco mais excessivo de carne, ele pode ter uma crise dessa doença aí que chama gota. Então, as outras doenças realmente não estão ligadas à alimentação. Essa é uma das poucas doenças que a gente pode tratar dessa forma, realmente diminuindo o consumo desse tipo de alimento. E o lúpus é uma doença clássica, autoimune,
que é como se o seu organismo ele tivesse uma desordem. Os anticorpos, que geralmente são produzidos para que protejam o nosso corpo, ele é produzido de uma forma excessiva e o seu organismo interpreta de uma forma errônea. Ele começa a atacar o seu próprio organismo, certos órgãos específicos, rins, cérebro, o coração, isso pode acontecer. Essa seria então a diferença do lúpus para a maioria das outras doenças reumáticas? Doenças não autoimunes, sim. Certo. Várias doenças reumáticas são autoimunes e o mecanismo é mais ou menos parecido, sendo que cada doença ela afeta determinados órgãos mais especificamente. Queria convidar a senhora para sentar novamente. A gente estava conversando no intervalo, doutora. Não sabemos as causas, né, do reumatismo, mas há hábitos do nosso dia a dia, como o próprio WhatsApp que a senhora citou, que devemos evitar, que podem contribuir para uma vida mais saudável, para evitar um reumatismo precoce. Pode citar alguns deles para o pessoal de casa, né? Não compartilhar apenas comigo, mas com o pessoal de casa sim, também, com doutora. Certeza. Então, o WhatsApp é um exemplo clássico. Tem mais cuidado da posição, realmente evitar um pouco mais, procurar fazer mais ligações. Procurar não atrapalhar com o laptop na cama. Isso realmente pode causar uma tendinite de membros superiores relacionada a determinadas posições. E se você trabalha com esse tipo de profissão, que tem que ficar sentado o dia inteiro, então realmente alternar, levantar durante 10 minutos, procurar fazer um alongamento dentro do próprio ambiente de trabalho, antes de começar a trabalhar. O e LER após terminar. Uma doença reumática? Sim, pode ser considerado uma doença reumática, sim. E geralmente é causado pelo esforço repetitivo. Então, isso daí, se você tem que trabalhar naquela situação, então você tem que fazer medidas de prevenção. Então, são alongamentos antes e posterior à sua jornada de trabalho. Isso tudo, com certeza, vai as ginásticas laborais em algumas empresas, né, grandes empresas, sim, que executam algum tipo de atividade, ela é implantada ali para evitar um agravo na saúde do trabalhador. E evita, com certeza. E seria o ideal que todas pudessem disponibilizar disso. Seria o ideal. Então, como infelizmente nós não temos isso na maioria das empresas, mas a pessoa pode ter consciência e realmente estabelecer isso para o seu dia a dia. Agora, tem outra expressão que a gente ouve bastante, doutora, mas nem todo mundo entende. O reumatismo do sangue. Ele existe reumatismo do sangue? O que seria isso? O reumatismo no sangue é um dito popular também, de antigamente, quando existiam poucos exames laboratoriais que pudessem diagnosticar a doença. Então, se fazia alguns exames, que são exames não específicos, exames de provas inflamatórias, eles realmente vêm alterados. Então, nessa época, aí falavam, você tem um reumatismo no sangue, porque não sabia dizer exatamente que tipo de doença que era, mas estava provado de que existia um componente inflamatório. Então, aí vem essa questão popular. Mas realmente não, né? E muitas vezes esses exames eles estão alterados e não estão relacionados com doenças reumáticas. São relacionados a algum processo infeccioso, transitório. Então, hoje você faz, o exame é alterado, amanhã ele já não é mais. Então, essa questão do reumatismo do sangue realmente também não. É apenas uma expressão. É uma expressão popular, sim. E com um grupo tão grande de doenças, doutora, como é que a gente faz? Que tipo de diagnóstico é feito para que tenha-se um diagnóstico 100% preciso? Que exames podem ser realizados nas principais doenças ali, por exemplo? Então, Renata, olha, infelizmente não há um exame específico para doença reumatológica. Você tem que avaliar o paciente como um todo. A história clínica ela é muito importante, então é muito importante conversar com o paciente, ver o que ele queixa e realmente presenciar as alterações físicas que ele apresenta. E aí, em conjunto, alguns exames laboratoriais que não devem ser feitos aleatoriamente, pois 30% da população podem ter esses exames positivos e serem pessoas completamente saudáveis ou que nunca vão apresentar nenhuma doença reumatológica. Então, infelizmente, ainda não há um exame que possa predizer uma doença reumática. Então, diante de um quadro clínico crônico, que se passa de mais de 4 semanas, você pede determinados exames e eles nos ajudam a diagnosticar. Tudo isso, na verdade, a partir da conversa com o especialista. Com certeza. Esse é o mais importante, é a conversa com o especialista, ver exatamente o que o paciente sente e o que ele apresenta. É o mais importante do diagnóstico. E esse grupo de doenças tem cura? A doença reumática, ela tem cura? Tem tratamento para melhorar a qualidade de vida ou até para zerar a doença?
Alguns são mais de 200 doenças. Então, algumas doenças, sim, têm curas, tendinites, as doenças de partes moles, de uma forma geral, elas têm cura, sim. As doenças autoimunes, infelizmente, não. São doenças que não têm cura, mas que podem ser muito bem controladas. E, hoje em dia, a gente tem várias medicações que podem ser usadas e a pessoa pode ter uma qualidade de vida boa e por bastante tempo. Tá certo. Pausa rápida. Você de casa, aproveite para beber uma água e retorne conosco. Hoje estamos falando sobre doenças reumáticas. O Viver Bem volta já. Viver Bem. Oferecimento Biofórmula. Manipulação a favor da vida. Muito bem, já estamos de volta com o Viver Bem, falando sobre reumatismo, doenças reumáticas. Entenda um pouco sobre este grupo de doenças com mais de 200 problemas, né, doutora? Então, com tanto dito popular, com tanta expressão popular, doutora, muitas pessoas elas acreditam nos remédios caseiros, né? Para combater o reumatismo. Muitas, com certeza. E nós fomos às ruas saber, então, como realmente podem ser preparados remédios com plantas com ação anti-inflamatória como opção para aliviar a dor e o desconforto causado pelo reumatismo? Vamos entender, então. Convido a senhora a assistir comigo. Oi, Renata! Hoje o Viver Bem veio aqui no Cai na Água para falar com o fisioterapeuta Pedro, ele que vai falar tudo sobre o combate ao reumatismo com produtos naturais. Vamos lá? Vem comigo! Bom, gente, cheguei aqui no Espaço Ervas Vidas para falar com o Pedro. Oi, Pedro! Oi, tudo bem? Tudo bom? Então, quais são os produtos que a gente tem aqui para reumatismo? Bom, aqui no Espaço Ervas Vidas nós temos a unha de gato, que é um anti-inflamatório natural, que é feito chá para ser tomado. Nós temos a pomada de sucuri, que ela é para ser passada no local da dor. Nós temos também a unha de gato, que ela pode ser passada no local da dor também, reumática, bursite, artrite, tendinite. Todos esses produtos qualquer pessoa pode usar? Isso. Às vezes a contraindicação é quando ela tem alguma abertura de ferimento, né? Ou se tem alguma coceira no local, né? Então, assim, não é indicado, né? E também a gente tem o óleo da sucuri, que ela pode ser passada e pode ser tomado 3 gotinhas todos os dias, com mel, no café, mais que 3 gotinhas não é indicado. Nós também temos o leite da moreira, que ele é para ser tomado, ele é comprimido, toma um comprimido após o almoço, que vai atuar direto na dor. Nós também temos a copaíba, que ela pode ser tanto tomado como também passado no local da dor. Tem muita procura por aqui? Olha, o que a gente tem bastante procura aqui é da copaíba mesmo, que ela é extraída aqui da nossa região, né? E também é conhecida desde os tempos dos Incas e dos Maias, já que a copaíba é um anti-inflamatório natural. Qual que é a média de preço desses produtos? Eles variam de 10 a 60 reais ou dependendo 80 reais, depende do produto. Muitas pessoas dizem que esses produtos naturais curam, são milagrosos. O que você me diz sobre isso? Bom, nós temos aqui, igual eu tinha falado anteriormente, do leite da moreira. Muitas pessoas relatam a cura deles. Nós sabemos também que produto natural não tem uma base científica muitas vezes, né? Então, assim, pelo relato das pessoas, leite da moreira é o que atua diretamente na dor mesmo. E é importante que as pessoas procurem um médico antes de vir comprar os produtos naturais? Sim, o paciente ele tem que procurar primeiramente um médico para ter o diagnóstico e depois ele procura uns remédios alternativos que são os produtos naturais. Bom, Pedro, muito obrigada pela sua participação e colaboração. Obrigado vocês por estarem aqui no nosso Espaço Ervas Vidas. Estamos sempre com as portas abertas. Obrigada. Bom, é com você, Renata. Doutora, a gente vê muitas pessoas procurando os remédios naturais para essa cura das doenças reumáticas. É possível? Não, infelizmente não, Renato, não é possível. Realmente não há nenhuma comprovação científica sobre esses produtos naturais usados, realmente. Eu acho que essas pessoas, elas acabam fazendo
uma boa hidratação, de repente cuidando um pouco mais da alimentação, e eu acho que isso funciona para a saúde de uma maneira geral, então vai ajudar bastante certamente, mas nenhum produto específico. Talvez, assim, como a senhora estava até me explicando, buscar o natural possa dar mais qualidade de vida, mas não significa que somente aquilo vai curar, até porque os próprios medicamentos são extraídos de determinadas substâncias, mas a concentração ela é um pouco maior do que simplesmente ingerir algo, né? Sim, certamente. Então, uma concentração muito maior nas medicações, né? Tem a engenharia genética que realmente está buscando sempre um resultado para isso, mas são concentrações muito pequenas que não tem como ser comprovado de que se auxilia de alguma forma. Eu acho que realmente o benefício vem dessa questão de buscar uma vida mais saudável, uma vida mais natural, e isso faz bem para doenças reumáticas, cardiovasculares, para a saúde de uma maneira geral. Né? O tratamento medicamentoso, ele acaba preocupando um pouco a população, doutora. Como é que surgiram? Quais foram os primeiros medicamentos no tratamento do reumatismo? Como é que avançou isso? Então, os primeiros medicamentos usados antes da década de 50 foram os anti-inflamatórios, de uma forma geral, que agem diminuindo o processo inflamatório. Mas a questão é que o uso indiscriminado dessas medicações acabam causando outros problemas gastrointestinais, problemas cardiovasculares. Então, em seguida, veio outra medicação, que foram os corticosteroides, que são muito usados, é uma medicação muito potente. Os populares excelente. corticoides? Sim, isso mesmo, os corticoides, que devem e podem ser usados, mas também tem efeitos colaterais muito grandes, então tem que ser usado para doenças específicas, em doses específicas, pelo menor tempo possível. Mas revolucionou de alguma maneira a vinda dos corticoides para o tratamento das... Com certeza. Na época, na década de 50, quando eles foram descobertos, acreditava-se que tinham descoberto a cura para as doenças reumáticas. Porque realmente eles eram usados em uma dose muito alta e as pessoas ficavam muito bem. Acontece que o uso prolongado dessas medicações, o organismo ele acaba desenvolvendo uma certa resistência. Então, a pessoa está cada vez mais dependente e necessitando de uma dose ainda maior, e o efeito benéfico disso tudo acaba durando por pouco tempo. Então, de um lado tínhamos os anti-inflamatórios, do outro os corticoides. Avançou mais do que isso? Temos inovações, coisas novas para esse ramo? Avançou muito, graças a Deus. Hoje nós temos medicações imunossupressoras, os imunobiológicos, são medicações mais específicas para determinadas células, então os efeitos colaterais dessas medicações elas são bem menores. Elas realmente afetam determinadas células, então os efeitos colaterais são bem menores, elas podem ser usadas por um tempo bem mais prolongado, com um benefício muito maior. Voltando um pouco naquela questão da prevenção, doutora, desde criança, então, tem que estimular a criança a uma prática de atividade física, buscar no indivíduo aquilo que ele tem uma aptidão maior, que ele tem um gosto maior, mas então, a recomendação seria essa, evitar alguns hábitos, alguns vícios nossos de postura, de manuseio de aparelhos durante o dia, praticar atividades físicas. Essa seria a única forma de prevenir? Sim. Evitar também tabagismo, etilismo, porque a gente sabe que essas pessoas também, elas acabam, esses fatores, eles funcionam como um gatilho, então eles acabam estimulando o surgimento dessas doenças, que a pessoa já nasce com uma predisposição e esses hábitos, esses maus hábitos, acabam fazendo com que essas doenças se manifestem de uma maneira mais precoce. Eu agradeço a sua participação, doutora Araceli Brito, reumatologista, hoje conosco aqui no Viver Bem, falando sobre reumatismo. Agradeço mais uma vez, doutora, disponibilizar um pouco do seu tempo e do seu conhecimento com os nossos telespectadores. Muito obrigada, o prazer foi meu, estou à disposição de todos. Pessoal, gente, tentamos esclarecer o básico, pelo menos, né, sobre as doenças reumáticas, o reumatismo. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau!